O nosso candidato, doutora Luciana Toss, doutor Paulo Petri, já chegando no meio do programa. No nosso rap. Chegamos nos holofotes. Chegamos nos holofotes. Câmeração. Olá, nossos telespectadores do programa Comunicando Direito. Estamos voltando então para o terceiro e último bloco do nosso programa e agora na presença dos ilustres representantes da Chapa 2 que concorrem ao pleito da Ordem dos Advogados do Brasil, do Seção Rio Grande do Sul, doutora Luciana Toss, concorrendo pela vice-presidência, e o doutor Paulo Petri, encabeçando a Chapa 2 para a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio Grande do Sul. Aqui hoje nós estamos no Happy Hour da Zona Norte com alguns advogados representantes desta região norte de Porto Alegre e num bate-papo bem informal, descontraído, com a intenção aí de trazer algumas considerações, algumas ponderações com relação à advocacia, alguns pleitos da advocacia da Zona Norte. Mas, independente desta questão da advocacia da Zona Norte, gostaríamos de ouvir os nossos ilustres representantes que estão aqui para trazer as suas propostas, principalmente algumas delas que a gente até já debateu no nosso programa, que com relação à jovem advocacia, à anuidade dos advogados recém-formados, enfim. Eu gostaria de passar diretamente à doutora Luciana Toss para falar um pouco aí dessa história, dessa questão da nossa Chapa 2, um pouquinho o que a Chapa 2 vem para agregar aos advogados de modo geral. Boa noite, Carmona, boa noite a todos. Bom, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Luciane Toss, eu venho da advocacia trabalhista, já advogo há 30 anos já, nesse segmento, principalmente em direito sindical e direito coletivo. Bom, Carmona, nós temos uma proposta diferenciada em relação à jovem advocacia, à advocacia feminina e ao conceito de prerrogativas. Em relação à formação da chapa, entre um conjunto de advogados que nos acompanham, nós conseguimos formar uma chapa majoritariamente de mulheres, ou seja, nós temos 54% de advogadas em cargos de titularidade, porque hoje nós somos 50% da classe e, portanto, nós integramos as mulheres advogadas à composição da titularidade dos cargos. E nós conseguimos elaborar propostas para a jovem advocacia e as propostas em relação às prerrogativas, considerando as demandas que a jovem advocacia tem. Então, por exemplo, uma das nossas propostas é a quebra da cláusula de barreira que impede a jovem advocacia do exercício pleno dos poderes políticos, ou seja, hoje um jovem advogado pode votar a partir de um ano, mas ele não pode ser votado para cargos de direção nesse mesmo período. Então, quer dizer, eu tenho um advogado que paga anuidade
desde do princípio, mas ele não pode exercer plenamente os seus direitos em relação à direção da ordem e à composição. Né? É um contrassenso. Uma das nossas propostas em relação a essa participação imediata é que, mesmo que hoje o Estatuto ou o Regimento não permitam a participação efetiva política da juventude e da advocacia, que a partir do nosso ingresso, que a jovem advocacia tenha pelo menos voz no conselho, né? Possa participar, levar suas demandas e que possa defendê-las, né? Claro, sem direito a voto, porque o Estatuto não nos permite, mas que possa então ir até o conselho da OAB e ter uma participação efetiva em relação a isso. Outra questão é a redução, ou melhor, o aumento do tempo de integralidade do pagamento da anuidade para 5 anos, né? No primeiro ano de 20%, porque nós até gostaríamos de defender a gratuidade da anuidade para a juventude, da advocacia, jovem advogado, mas o Estatuto nos impede de renunciar às receitas da ordem. E, portanto, nós construímos com os jovens advogados uma proposta que prevê a integralidade, o pagamento integral apenas no final do 5º ano, né? Começando então com uma anuidade de 20%. Em relação à jovem advocacia também, nós estamos propondo a isenção da taxa para constituição da pessoa jurídica, né, individual, que hoje é, se não me falha a memória, de R$500. Para constituir uma personalidade jurídica, sociedade individual, é necessário o pagamento dessa taxa. Então a gente avaliou com os jovens advogados que eles já saem da universidade, muitos deles já tendo o financiamento estudantil, né? Então paga o financiamento estudantil, paga parte da anuidade, paga a taxa de constituição, enfim. O volume de débitos que o jovem advogado tem é tão expressivo que ele vai acabar submetendo-se o que a gente tem avaliado a se vincular a escritórios por valores remuneratórios super baixos que o aviltam, na verdade. Então, o outro, e eu acho que a mais importante proposta que nós temos é o projeto de lei que vai propor o piso da advocacia. Né? Por que essa questão de um piso, né, seja um piso regional, um piso nacional, não existe para a advocacia? Porque, não sei do competente, porque me parece assim, há uns contrassensos na ordem. Primeiro, ouvindo a doutora Luciana Tosa atentamente aqui, a proporcionalidade das mulheres. Isso me parece uma questão. A lei eleitoral diz que existe uma cláusula de barreira para qualquer partido político tenha um número, né, de votantes, né, no caso, né, como possibilidade para aquele partido político se eleger. E na ordem não existe isso. Segundo, qual o motivo exatamente da ordem até hoje não ter um piso para os advogados? Bom, Carmona, boa noite. Um prazer muito grande estar novamente no teu programa, conversar com o público ouvinte e que nos assiste em casa. Eu acho que essas questões não são aleatórias, sabe, Carmona? Na verdade, elas expressam uma forma de pensar a advocacia e uma concepção de mundo dos dirigentes atuais da OAB. Então não é o acaso que a OAB toma uma decisão interna de jogar para 2021, com posse em 2022, né, para a eleição de 2021, né, gestão 2022, assegurar a participação feminina nas composições de diretoria e cargos de direção da ordem. Assim como não é por acaso essa questão de não enfrentar efetivamente o debate do piso salarial para a advocacia. Por quê? Porque normalmente tem um perfil predominantemente masculino na direção da ordem, né? Muito delineado, daquele cara de meia idade, enfim, que talvez não tenha se atentado para a transformação social que a sociedade brasileira passa e o movimento de afirmação histórica de direitos, não só das mulheres, mas dos negros e negras, dos LGBTs e assim por diante. E como também tem uma percepção de que essas pautas identitárias devem ser mantidas fora da discussão da OAB.
O que é lamentável, porque hoje a OAB, como bem disse a Luciane, as mulheres representam metade da advocacia. Para que tu tenha uma ideia, em termos estimativos, isso coloca a advocacia brasileira como o maior número de mulheres advogadas no mundo. Meu Deus. E o atual conselho da OAB tem uma representação na titularidade feminina aqui no Rio Grande do Sul de 12%. Né? Essa é uma realidade que precisa ser transformada e precisa ser transformada agora. Infelizmente, o Conselho Federal, quando tomou essa posição, a bancada aqui do Rio Grande do Sul se posicionou contrária à aplicação imediata da participação feminina. E o nosso movimento, desde o começo, se afirmou com essa condição de construção de uma chapa não só paritária, mas também que os espaços de representação e de direção dos rumos da entidade também fossem distribuídos da mesma forma. Então nós estamos apresentando 3 mulheres como titulares ao Conselho Federal, nós estamos apresentando a diretoria com uma maioria feminina e a presidência da Caixa de Assistência dos Advogados também com uma presidência feminina. Isso é transformação na prática. Não precisa esperar tomar posse, não precisa esperar 2021, a gente pode fazer essa transformação a começar por agora. Esses movimentos que nós fizemos, não só em relação à presença feminina, mas o aumento da representatividade racial na chapa, já nos colocam fazendo história na OAB do Rio Grande do Sul. Já é a chapa com a maior participação feminina da história da OAB do Rio Grande do Sul e já é a chapa com a maior participação de advogados negras e negros da história da OAB do Rio Grande do Sul. Né? E em relação a essa questão que tu levantaste do piso salarial, hoje a OAB ela é dirigida pelos donos dos grandes escritórios, né? Dos médios e grandes escritórios, que são justamente as pessoas que aviltam esses honorários, que aviltam o salário pago aos seus advogados, que mascaram a figura do advogado associado, né, que na realidade é uma relação de emprego e não uma relação de associação. São esses escritórios que pagam R$30 para um advogado, para uma advogada fazer uma audiência, R$50 para fazer uma diligência. Então, na verdade, essas posturas elas não são aleatórias, elas fazem parte de uma concepção de quem dirige a entidade, tanto em relação à participação feminina e de outros grupos na direção, né, ou seja, nos espaços de representação da entidade, como essa questão do piso salarial. Não são enfrentadas porque, né, na realidade, representam uma postura de adiar cada vez mais a discussão de temas que precisam ser debatidos agora. Proposições. O que a gente pode falar da Chapa 2, né, para esse pleito com relação ao nosso dia 30 de novembro? É importante aquele advogado que está nos assistindo ter ciência que o voto ele é obrigatório. Ele é obrigatório. Sob pena de multa de 20% da anuidade. Então aquele advogado ele tem que exercer aquele direito, né, e aquela obrigação. Mas para que ele possa exercer isso de forma coerente, né, que a gente possa realmente poder escolher dos candidatos que nós temos, o que a Chapa 2 pode elencar como as principais proposições? Eu acho que é o seguinte, Carmona, hoje a OAB tem um orçamento de R$104 milhões. E o que nós precisamos nos perguntar é se esse recurso é devolvido em forma de serviços proporcionalmente para a advocacia. E eu não estou aqui fazendo nenhuma ilação à má versação de recursos, pelo contrário, acho que os dirigentes da ordem são homens sérios, são homens honrados, mas é uma questão de hierarquização de prioridades. Né? Então, não se trata de transformar serviços e atividades que vêm sendo desenvolvidas, mas eu acho que o olhar que nós podemos propor, né, que é esse olhar mais humano, que é esse olhar de transformação, de integração, de mudança, é o grande agregado que nós podemos trazer e oferecer para o conjunto da advocacia nessas eleições. Nós temos propostas muito contundentes envolvendo a jovem advocacia, como elencou aqui a Luciane, mas também para amplos setores da advocacia, que foram sucateadas nesses anos de OAB. A questão das prerrogativas profissionais é uma questão que precisa ser discutida urgentemente. Todos os dias
advogadas e advogados são humilhados nos fóruns, são vistos como empecilho para o andamento processual. Então, essa realidade ela precisa ser transformada. Não basta só um discurso de defesa de prerrogativas profissionais, de defesa da Constituição Federal, mas todas as vezes que as nossas prerrogativas são violadas ou que a Constituição da República é violada e que enfraquece a cidadania e, por conseguinte, enfraquece a advocacia, a OAB não toma postura. Ou quando toma uma postura ineficiente, intempestiva e inócua. Essa realidade nós precisamos transformar. Enfrentar essas questões. Colocar questões que afetam o advogado e a advogada na ordem do dia, do cotidiano da OAB. Esse é o nosso desafio. Doutora Luciane Toss, egressa da Justiça do Trabalho. Eu de forma respeitosa aqui ao doutor Paulo Petri, né? A gente tem que as proposições dentro da advocacia do trabalho, e não só da advocacia do trabalho, a advocacia criminal, a advocacia civilista, ela está sendo muito esquecida. Me parece assim que os fóruns, o que a gente pode falar assim de respeito aos advogados partidários, digamos assim, né, da advocacia trabalhista? Não, na verdade a gente teve a advocacia trabalhista está passando por um problema sério de empobrecimento, meio galopante por conta da nova legislação. Desde o processo chamado reforma trabalhista, os advogados trabalhistas atuam na defesa da manutenção de legislações que eram importantes para a própria Justiça do Trabalho e para o acesso ao judiciário trabalhista. A OAB se manteve silente durante todo esse processo. A OAB, se não foi partidária da nova legislação, ela se manteve omissa, e no nosso entendimento, quando a ordem se omite de defender uma legislação que garantiria aos advogados trabalhistas, tanto de reclamantes quanto de reclamadas, a sua atuação e o acesso dos seus clientes ao judiciário, ela acaba tomando um lado no processo. E aí ela toma esse lado, ou seja, se omite de discutir a reforma trabalhista, e o resultado disso é o que a gente está vendo. O empobrecimento da advocacia trabalhista, o fechamento de escritórios de colegas trabalhistas. Eu conversava aqui com os colegas aqui, diz que em Gravataí, por exemplo, já existe um sintoma muito claro desse reflexo da falta de ajuizamento de ações e também da falta de trabalho para os advogados de reclamados. Então, na verdade, nós reunimos, para construir a proposta da chapa, nós reunimos um grupo de advogados trabalhistas para ouvi-los, para que as propostas fossem fossem apresentadas para a chapa 2 e não o contrário. E uma das principais, eu acho, questões que envolvem a advocacia trabalhista é o fato da defesa das prerrogativas e da defesa do acesso ao judiciário trabalhista. Isso são pontos fundamentais para nós. A advocacia trabalhista vem passando por um processo de humilhação diário na Justiça do Trabalho, sobretudo após a reforma trabalhista. Os juízes, a magistratura tem colocado a advocacia como se fosse uma função de segunda importância na administração dos processos, no ajuizamento dos processos, das ações. E nós, então, criamos objetivamente pelo menos duas propostas em relação a isso. Uma delas é que a CEDAP da OAB tenha representação da advocacia trabalhista, para que quando o advogado trabalhista sofra algum tipo de problema em relação às suas prerrogativas, que ele tenha alguém que saiba exatamente sobre o que está se falando, conheça a realidade. E nós vamos implementar um sistema de delegados e delegadas de prerrogativas, ou seja, a CEDAP tem que formar e informar e fazer campanhas para que os advogados saibam quais são os seus direitos, seja na atuação cotidiana, seja nas audiências, seja na entrada dos foros, seja na prestação jurisdicional. Ou seja, é importante que a OAB se responsabilize por fazer com que cada um dos advogados conheça exatamente quais são as suas prerrogativas, porque as pessoas, ao conhecerem as suas prerrogativas, os seus direitos, dos advogados e das advogadas, existe uma propensão de que
haja uma recuperação desse processo de prerrogativas e de respeito da advocacia. Eu gosto sempre de lembrar que os advogados, e isso é constitucional, os advogados também são fundamentais na administração da justiça. Nós não somos inferiores a procuradores, a promotores e muito menos à magistratura. Nós estamos exatamente no mesmo patamar de importância e nós devemos ter o nosso exercício absolutamente respeitado pelas partes que compõem o processo. Bom, então, né, nossas proposições aqui do Dr. Paulo Petri, doutora Luciane Toss, que é apresentado ao nosso público, aos nossos telespectadores, aos nossos advogados que nos assistem semanalmente. E estamos encerrando aqui a nossa participação no nosso programa, agradecendo então a participação do Dr. Paulo Petri, da doutora Luciane Toss, para nós possamos debater, conversarmos aqui na nossa Zona Norte. Dr. Carlos André Machado Molina, agradecemos também, Dr. Tiago, né? Dr. Cláudio Dávila, que sempre nos recepciona muito bem aqui também no nosso programa Comunicando Direito, doutora Luísio Martins, doutora Silvia Burmeister, nossa candidata ao Conselho Federal. Ao Conselho Federal, mais uma mulher, né, encabeçando a chapa aqui, isso é importante, né, doutor Paulo? Sem dúvida nenhuma, está na liderança de primeira hora da nossa chapa. E um representante aqui da advocacia trabalhista também, que é nosso presidente da Regional Sul, doutor Jesus Matos. Então, vamos nos despedindo do nosso programa e até a semana que vem, às 20h30, aos sábados no Canal 6, programa Comunicando Direito. Obrigado. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Imóveis, melhor custo-benefício da Zona Norte de Porto Alegre. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre.